Olá a todos, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Otávio e vim apresentar o meu trabalho a respeito da avaliação de condições de armazenamento de solução de nanopartículas de prata livre de agentes estabilizadores. Esse trabalho contou com a participação como segundo autor do discente Gabriel Alves de Deus e como orientadora a professora doutora Lívia Elizabeth Vasconcelos de Siqueira Brandão Vaz. Caso você não saiba, as nanopartículas de prata, chamadas de AGNPs, são pequenas aglomerações de átomos de prata que estão em tamanho nanométrico, ou seja, em um tamanho comparável a bactérias e vírus. E graças ao seu tamanho, as nanopartículas adquirem propriedades muito diversas e interessantes, sendo que hoje em dia vem ganhando reconhecimento e aplicação em diversos ramos. Mas a principal aplicação para essas nanopartículas é no ramo da biomedicina, pois elas possuem propriedades capazes de interagir e levar à morte de micro-organismos, como é mostrado na imagem à direita. Mas a efetividade no combate contra micro-organismos das AGNPs está intimamente ligada ao seu tamanho, sendo que quanto menor for, melhor vai ser a ação antibacteriana. Mas, infelizmente, buscando a estabilidade, elas tendem a se aglomerar e crescer. Sendo assim, o uso de agentes estabilizadores que conservam o tamanho das nanopartículas vem sendo muito estudado ultimamente. Mas nem sempre esses agentes podem ser utilizados, porque eles podem ser tóxicos ou requerer um maior custo de produção e também limitam algumas aplicações. Sendo assim, métodos de conservar as AGNPs por mais tempo sem o uso de agentes estabilizadores se fazem necessários. Nesse trabalho, as AGNPs foram produzidas a partir da redução química do nitrato de prata com o auxílio do boripreto de sódio, onde não foi utilizado nenhum agente estabilizador, sendo apenas os íons de boro responsáveis por manter as nanopartículas estáveis em solução. E após isso, a síntese foi dividida em duas condições diferentes de temperatura, sendo dentro da geladeira e expostas a variações de temperatura ambiente. E após isso, foram divididas novamente em dois ambientes diferentes de conservação, sendo dentro da garrafa térmica metálica convencional e dentro de um becker, que permaneceu em uma caixa de isopor. Desse modo, a amostra GI é referente às nanopartículas que ficaram em geladeira e isopor. Já a amostra AG é referente às nanopartículas que ficaram em ambiente e garrafa térmica, e assim por diante. E por fim, foram analisadas durante um período de 18 dias, por análise visual através de registros fotográficos e por UV-Vis. E antes de iniciar, é importante ressaltar que para todas as amostras no primeiro dia, o tom de amarelo e os formatos do gráfico VVIS, junto dos valores de comprimento de onda para a máxima absorvância, ou seja, em torno de 380 a 400 nanômetros, refletem a presença de nanopartículas de prata esférica e com tamanho variando de 10 a 30 nanômetros, segundo a literatura. Começando pela amostra que ficou na geladeira dentro da caixa de isopor, AGI, a cor amarela da solução não mudou muito com o passar do tempo, e o gráfico VVIS mostrou que o pico se moveu para comprimentos de ondas maiores, e as curvas ficaram um pouco mais largas. Essas mudanças indicam que as nanopartículas começaram a se juntar e aglomerar, aumentando seu tamanho. Mas, durante o tempo estudado, a mudança foi pequena. Na amostra, que permaneceu em ambiente isopor, os registros fotográficos mostraram um leve escurecimento no tom de amarelo ao longo dos dias. E com o auxílio do VVIS, foi possível perceber um aumento no valor de máximo de absorvância e na largura da curva ao longo dos dias. Um comportamento similar com o que foi visto na amostra anterior, mas a principal diferença está nos picos, que aumentaram de forma mais significativa e apresentaram interferências no topo. Isso pode ter acontecido porque essa amostra estava em uma temperatura mais alta, o que fez a aglomeração das partículas acontecer de forma mais rápida. Em ambas as amostras, foram encontrados alguns aglomerados de partículas de prata no fundo do recipiente, que cresceram e saíram de solução, formando esses precipitados. Para a amostra, que ficou em temperatura ambiente dentro da garrafa térmica, o tom de amarelo vivo foi diminuindo com o tempo. E isso causou uma queda constante no valor de máxima absorvância. E acredita-se que o ambiente metálico da garrafa fez com que as partículas se aglomerassem, formando precipitados grandes que acabaram se depositando no fundo da garrafa, reduzindo a concentração da síntese. Mas as AGNPs que permaneceram em solução não tiveram seus formatos mudados, visto que a forma da curva foi a mesma ao longo dos dias. Por fim, a amostra que permaneceu em geladeira e em garrafa térmica teve o resultado mais inesperado, onde a partir do nono dia de conservação, sua cor mudou muito, junto com uma mudança no comportamento dos gráficos UV-Vis. E o aumento da largura do gráfico e a mudança de cor nesse grupo reflete um aumento generalizado das nanopartículas, diferente do ocorrido em todas as outras amostras. Portanto, foi possível concluir com esse trabalho
que o armazenamento em Becker feito de vidro e dentro da caixa de isopor é preferível à garrafa térmica metálica. E o armazenamento em geladeira é preferível à temperatura ambiente, visto que nessas condições a coloração da solução e o formato das curvas menos se altera ao longo do tempo. Entre todas as amostras, a com melhor resultado foi a GI, e reações entre as nanopartículas e o metal da garrafa térmica ainda precisam ser estudadas em trabalhos futuros. Esse foi o meu trabalho. Eu espero que tenham gostado e agradeço às instituições de fomento, à universidade e todos que assistiram. Muito obrigado.